Então, voltando, boas-vindas a todos, né? Bem-vindos a esses guerreiros. Sei que, na verdade, o almoço de domingo costuma ser um pouquinho mais tarde, mas esse costuma ser um bom horário, né? A gente está meio que na transição da manhã preguiçosa para a tarde preguiçosa, a gente tem aquele ímpeto mais energético nesse momento, então acho que pode ser bem aproveitado hoje o trabalho nesse horário. Mas são experimentos, estímulos que a gente está colocando e, quem sabe, numa outra próxima aula, antes do curso, a gente não experimente num outro horário, talvez num sábado pela manhã ou num dia à noite pela semana. Eu gostaria de convidar vocês, porque hoje a gente vai estender um pouquinho, a gente não vai fazer simplesmente um bate-papo, a gente vai praticar, a gente vai filosofar juntos, a gente vai se conectar. Então, eu gostaria que cada um, se possível, para agilizar, né, no chat, escrevesse um pouquinho, basicamente fizesse um check-in, dissesse como eu estou chegando aqui hoje. Se eu estou chegando animado, interessado, sem muita energia, com muita energia, se eu estou chegando chateado porque briguei com meu marido, briguei com a minha filha, briguei com meu pai, qualquer coisa do tipo. Mas para a gente já, quando a gente faz esse movimento do check-in, de dizer aqui no chat, oi, estou assim para a aula de hoje, meio que a gente já se coloca um pouco mais presente, né? A gente para refletir sobre o que está acontecendo, para responder isso no chat, e assim se coloca um pouquinho mais presente. Legal. Vamos ver, Cláudia está chegando em paz e agradecida. A Gal, presente e disponível para todo compartilhamento. A Libera, do Rio, está chegando curiosa sobre o assunto. Eu, Zeca, estou chegando bem alinhado e em conexão com os meus recursos para a aula de hoje. A Kátia se diz interessada, uma vez que só é escutado sobre constelações familiares. Muito obrigado, Kátia, por esse comentário. Entraremos muito nessas diferenças. A Isabel está bem, aguardando a aula com leveza. O horário está ótimo para ela. Eu sabia que para alguns iria ser muito bom. A Dilma de Salvador, estou feliz por estar aqui. Vi aula no passado com o Zé, que quero estender um pouco mais nesse aprendizado. Legal, Dilma. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Maricélia, Célia, feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Lu, quer deixar o seu check-in também? Ah, nem está aqui a Lu. Não tem problema. Muito bom, gente. Vou falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece. Alguns já me conhecem, já trocaram abraços comigo em cursos por aí ou no próprio Metaforum. Mas vale a pena falar um pouquinho sobre a minha trajetória e por que eu posso transmitir confiança e credibilidade no quanto a ensinar o assunto das constelações, tá? Eu vou até parar de compartilhar um minutinho aqui e vou compartilhar uma outra tela, que é essa daqui. Vou voltar para o começo. E aqui eu falo um pouquinho sobre todos os meus professores, pessoas importantes, pelas quais eu fui, entre aspas, forjado, né? Nesta aula especificamente, nesse curso especificamente, apesar de a gente estar trocando a todo momento, pessoal que tiver alguém com o microfone aberto, se puder tomar um cuidadinho aqui, deixa eu... Nessa aula especificamente, nesse curso especificamente, a gente vai focar, apesar de passar por todos esses pensadores, a gente vai focar no Matias Varga e na Índia, que foram alunos, inclusive, nos cursos do Bert Hellinger, mas que entenderam que a forma como Bert Hellinger abordava e interpretava as constelações
precisava de atualizações, precisava de novas perspectivas, novas formas de trabalhar. E com isso se desenvolveu as constelações estruturais. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles especificamente, fui num curso deles, de 4 dias no Uruguai, mas tive muitas oportunidades de trabalhar com o Guilherme, que é aluno direto do Matias, né? Que inclusive foi por ele que eu conheci as constelações estruturais, foi pelo Guilherme no Metaforum. Só que todos esses aqui e todos esses pensadores do mundo terapêutico, do mundo das constelações, do mundo do pensamento sistêmico, de alguma maneira eles estão interligados e eles estão falando coisas muito parecidas, apenas com carcaças, né? Com estruturas nem tanto, mas com carcaças mesmo. O núcleo, em essência, é o desenvolvimento humano, é a perspectiva, o paradigma que o ser humano está vivendo, só que cada um aborda isso de uma forma específica, utilizando um viés ou uma capacidade ou várias capacidades diferentes, tá? Deixa eu pedir aqui para a Huerta fechar o microfone dela. Pronto. Então, ou seja, é legal a gente falar sobre isso, sobre esses pensadores, sobre essas origens, por duas razões. Primeiro, no meu caso, primeiro porque, deixa eu só colocar aqui a apresentação em tela aberta. E, além no meu caso, desses aqui serem as minhas referências e minhas origens, falar disso é muito importante porque isso nos impulsiona de certa maneira. Hoje eu olho para isso tudo, eu sei o que veio de cada um, mas a partir disso, e dizendo para vocês que desse lugar veio o que eu sei e o que eu ensino, eu também consigo perceber aqui aquilo que eu unifiquei, aquilo que eu integrei, aquilo que eu agreguei através, inclusive, de outras escolas, né? Porque eu sou formado em design. Quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade de design, eu tinha, isso foi em 2003, eu estava com 20 anos. Eu entrei na faculdade de design com a intenção de desenvolver as minhas habilidades de artista, minhas habilidades artísticas. Eu desenhava bem, eu era criativo e eu considerava que no design eu aplicaria as minhas qualidades, as minhas habilidades e talentos de uma forma que me rendesse algo, né, de sucesso financeiro e que me rendesse algo de bem-estar, né, com relação ao meu trabalho. E eu olho para esses pensadores e olho para o design e eu falo assim, meu, como pode, né? Duas coisas tão aparentemente desconexas andam tão juntas. Porque o design, no final das contas, é um termo extremamente útil para quando a gente trabalha com terapia, é um termo extremamente útil quando a gente trabalha com empresas, é um termo extremamente útil quando a gente fala sobre essa lógica do pensamento sistêmico, né? Porque no design existe essa premissa de experimentar, né? Usar da realidade como um laboratório e aprender a partir da tentativa e do erro, dos pequenos ajustes, das pequenas atualizações que a gente vai fazendo conforme a gente vai experimentando a vida, né? Então, é muito importante que a gente traga e lembre as nossas origens constantemente, porque isso nos traz tanto a autenticidade como a criatividade e a inovação, de integrar o que pertence à nossa biografia exclusivamente, tá? Então, só para rapidamente passar quem são esses aqui, os dois primeiros ali embaixo, à direita, são o Milton Erickson e a Virginia Satir, que são, digamos que, os pioneiros
no mundo da terapia sistêmica, da terapia breve sistêmica, né? A Virginia Satir é a fundadora da terapia familiar. Ela foi a referência modelada, junto com o Milton Erickson e o Fritz Perls, para o desenvolvimento da estrutura da programação neurolinguística. A terapia familiar foi a base mais marcante do trabalho do Bert Hellinger, por mais que ele não tenha aprendido a terapia familiar através da Virginia Satir, ele aprendeu a partir de outras terapeutas que foram formadas pela Virginia Satir. Então, esses dois aqui, o Milton Erickson e a Virginia Satir, são efetivamente os pais fundadores, digamos assim, dessas abordagens que a gente usa, entende e aplica, tanto quando trabalha com constelações, como quando trabalha com ferramentas de cunho sistêmico para terapia e desenvolvimento humano. Então, esses dois mais, para os mais outros, mas para mim esses dois foram os mais marcantes. O Bert Hellinger, porque no seu primeiro momento, quando eu conheci as constelações, só se falava dele. E a partir daí eu conheci mais das constelações, que me levou até o Bern Izzard, que é o primeiro aqui nessa lista, que foi o mais marcante no meu caminho, que me levou até as constelações estruturais. Então, o primeiro da lista ali em cima, à esquerda, é o Bern Izzard, e ele me conecta com praticamente todos esses outros, exceto o Milton Erickson e a Virginia Satir que eu conheci antes, tá? E o Bert Hellinger. Mas foi não interesse do Bert Hellinger que eu cheguei no Bern Izzard, que me levou ao Matias Vargas, que me traz aqui hoje. E, resumidamente, é isso. Tá? Eu me formei em design, num determinado ponto, como dono do meu próprio estúdio, minha família, que tinha uma empresa, perdeu o presidente, meu pai, por um falecimento precoce. Eu fui até a empresa, assumi as responsabilidades. Lá eu encontrei o meu espaço desenvolvendo pessoas. E a partir dali, meu caminho se abriu. Isso foi mais ou menos em 2012, quando eu conheci, 2011, eu conheci a PNL, e 2012 eu conheci as constelações, e desde lá eu tenho estudado e praticado, e hoje estamos aqui para falar disso. Tá legal, gente? Então, vamos um pouquinho agora entrar nessa questão das diferenças e do porquê as constelações estruturais são tão diferentes das constelações familiares. Apesar de você ser capaz de fazer constelações familiares com as constelações estruturais. As constelações estruturais, elas partem de um pressuposto, de um princípio, de um conceito diferente das constelações familiares do Bert Hellinger. Na constelação familiar do Bert Hellinger, a ideia central é que você olhe para aquele fenômeno que acontece em grupo, e nós chamamos de constelação, como uma manifestação de uma imagem ou de um estado ou de uma realidade de um sistema. Só um minutinho aqui, deixa eu mutar o pessoal que está com o microfone aberto, tem que olhar aqui só um minuto. Acho que está todo mundo mudo agora. Legal. Então, ou seja, as constelações estruturais, agora me deu uma... Elas efetivamente representam... Perdi a linha do raciocínio de onde eu estava a propósito mas eu vou recomeçar. Eu estava falando sobre as diferenças, né, sobre constelações familiares e constelações estruturais, e a percepção do Matias Vargas. Ah, lembrei.
a questão que a gente avalia numa constelação familiar, como eu estava explicando, com a abordagem do Bert Hellinger, é um estado, é uma imagem, é um momento, uma realidade do sistema daquela pessoa. Então, quando nós fazemos uma constelação através da forma de abordar do Bert Hellinger, nós estamos constelando, posicionando o sistema daquela pessoa. Ou melhor, aquela pessoa está posicionando aquele sistema. E nós, como facilitadores, e o público em volta, está presenciando um fenômeno, a expressão da realidade de um sistema naquele momento. Aquilo que é daquele sistema. O Matias Varga, ele olha para essa abordagem e ele questiona isso. Porque essa abordagem, como tudo na vida, parte de um viés, de um pressuposto da própria pessoa que observa aquilo. Então, o Bert Hellinger tomava aquilo que acontecia na constelação, a partir das origens que ele tinha na terapia familiar, como uma foto, como uma imagem do sistema familiar. E o Matias Varga, ele entende que não. Ele entende que numa constelação familiar, o que nós estamos vendo é a imagem, a realidade, o estado construído pelo indivíduo que faz a constelação. Então, não é como se a gente estivesse tirando da família, como o Bert Hellinger entende, e colocando na constelação. O que a gente está fazendo no Matias Varga, na abordagem do Matias Varga, é eu, como indivíduo, estou posicionando e observando aquilo que eu vejo e construo da minha realidade através dessa constelação. Ou seja, há uma estrutura e eu constelo a estrutura e essa estrutura serve para todos nós, porque todos nós estamos lidando com estruturas quando se trata de pensamento, consciente e inconsciente. Então, existe uma estrutura que muitas vezes pode ser replicada universalmente, por exemplo, uma estrutura de um problema. O que tem por trás de um problema? Todos nós temos problemas. Porém, dentro das estruturas dos problemas, a gente não difere tanto do que acontece. Todos os problemas é um objetivo que não consegue ser alcançado, né? É um objetivo com um obstáculo. Isso é a estrutura por trás de todo o problema. E essa estrutura, quem preenche com conteúdo é cada um de nós, a partir da nossa biografia. Certo? Então, essa é a pequena diferença que o Matias Varga entende. Ele diz que a abordagem do Bert Hellinger está errada? Não, ele não diz. Ele não expressa isso. Bert Hellinger está errado. Mas ele, sim, propõe, oferece uma abordagem que, digamos, desafia a seriedade e a credibilidade da abordagem do Bert Hellinger. Por quê? Porque a abordagem do Bert Hellinger, infelizmente, apesar de Bert Hellinger ter tido uma grande contribuição no processo das constelações familiares, ela é uma abordagem que tem uma tentação perigosa, que é a tentação pela posição do guru. Porque se o que a gente está vendo numa constelação é uma expressão do sistema, a realidade do sistema como ele é, quer dizer, então, que eu, como facilitador, tenho poder sobre aquele sistema. Entende? Então, permite que a pessoa que trabalha com isso, e aí é variado, não é uma regra, cada ser humano é um ser humano, e às vezes acontece e às vezes não. Tem pessoas muito sérias trabalhando na Hellinger School, entende? Porém, tem pessoas que se sentem efetivamente gurus a partir desse trabalho, porque ele não estabelece que quem realmente
tem poder sobre aquele sistema é o cliente. E é no cliente que nós devemos trabalhar, porque é o cliente que está construindo aquela realidade a partir das informações que ele recebe ou recebeu ao longo da vida. Então, é um pouco desafiador, né, provocativo com relação a essa abordagem, o que o Matias faz. Ele propõe que nossa abordagem não está olhando para o fenômeno do sistema que está se mostrando numa constelação. Nossa abordagem está no que o cliente está vendo e como ele está se relacionando com aquilo, para que ele possa mudar a relação que ele tem com aquilo e daí transcender, tá? Quando ele fala sobre isso, ele fala sobre uma linguagem. E aí ele também dá um exemplo muito provocativo em relação ao Bert Hellinger. Ele diz o seguinte: se uma pessoa que nunca falou inglês na vida resolve ir para Londres e em 3 dias essa pessoa começa a falar inglês, definitivamente a gente vai dizer que essa pessoa é um gênio. Porém, isso não vai dizer nada sobre como a gente fala inglês. Não vai nos ensinar como falar inglês. E ele fala nesse sentido que o Bert Hellinger ele se mergulhou no mundo terapêutico, ele desbravou esse universo, ele participou da escola de, não me lembro exatamente se era Nuremberg ou se era uma outra cidade na Alemanha. Essa escola tinha muitos pensadores sistêmicos focados principalmente, isso nos anos 60, 70, final dos anos 70, início dos anos 80, em abordagens terapêuticas, desenvolvê-las, aprofundá-las, integrá-las. E ele participou dessa escola, ele foi missionário, filósofo, teólogo. Ele teve uma grande jornada. Ele foi evangelizar índios na África e teve uma experiência muito marcante com os Zulus, que contribuiu para o processo das constelações familiares e tal. Mas ele fala muito pouco sobre as fontes dele e ele fala muito pouco sobre vivamente o que ele enxerga. Ele apenas diz o que ele enxerga e as pessoas seguem. E a partir daí começa a polêmica, né? Porque como assim um indivíduo X na Terra tem todas as respostas sobre os problemas? Como assim um indivíduo X na Terra consegue ver a realidade de forma objetiva? Só ele, né? Porque é isso que basicamente ele faz. A realidade que a gente vê, cada um vê, é um privilégio nosso, é algo customizado sob medida para nós. Cada um vê a sua realidade. E o Bert Hellinger muitas vezes se posicionou de uma maneira, principalmente no final do trabalho dele, no final da carreira, da vida dele como profissional, ele se posicionou como alguém que tinha essas respostas. E isso trouxe muitos desconfortos e incômodos nesse meio, levando alguns deles a criarem escolas alternativas, caso do Matias Vargas. E ele fala: se nós queremos aprender um idioma, nós precisamos entender de gramática, nós precisamos entender a sintaxe por trás desse idioma, essa gramática e essa sintaxe. E quando nós soubermos isso, nós ganharemos naturalidade com esse idioma. E o Matias Vargas fala das constelações como um idioma pré-Babel. E aqui está, no slide, a imagem da Torre de Babel, de Peter Bruegel. Bruegel. E fala, é um conto bíblico que fala sobre os descendentes de Noé, aqueles que sobreviveram ao dilúvio, teriam alcançado uma grande prosperidade como povo, até que um deles, né, admiradores e devotos a Deus,
dentro daquela grande prosperidade, propõe que se construa uma torre até o céu, tão alta, tão firme, tão sólida, que pudesse chegar até os céus, para que eles pudessem encontrar com Deus. E todos nessa época falavam o mesmo idioma, o que possibilitava essa construção monstruosa, majestosa, que eles se propuseram a fazer. E por algumas décadas eles avançaram nessa construção, e conforme a construção foi avançando, Deus começou a se incomodar. Olhava para aquelas pessoas com aquela ambição, naquele intento de alcançar o reino do céu, começa a se incomodar e efetivamente propõe um desafio a eles. Não, não que propõe, né? Ele joga uma confusão nessas pessoas e elas começam a falar cada uma seus próprios idiomas, trazendo aí o mito de como a gente se dividiu em tantos idiomas na Terra. O que impediu a torre de avançar o seu desenvolvimento, seu crescimento, porque quando alguém pedia um tijolo, alguém levava um martelo. Quando alguém pedia um pedaço de tábua, o outro levava um copo de água. E assim a gente não, nesse momento, não foi capaz mais de se entender, se dividiram em vários idiomas, em vários povos, e assim se difundiram pela terra tantos idiomas e tantas formas de se comunicar, né, no nível da consciência. Porém, esse idioma, é aqui que o Matias Vargas faz a associação, esse idioma que nós falávamos antes do mito de Babel, ele continua em nós, presente em nós. E esse idioma é o idioma que nós falamos quando nós trabalhamos com uma constelação. É quando nós usamos a constelação como uma ferramenta para o desenvolvimento de um cliente, para um desenvolvimento nosso, para o desenvolvimento de, né, uma equipe, uma empresa, para um processo de mediação. Então, uma questão de saúde também está aqui, né? Essa é a expressão que eu gosto mais. É a gente tratar as capacidades que o ser humano demonstra num trabalho com constelações de forma mais séria, né? Menos orientada ao facilitador, mais orientada ao ser humano, de fato, né? Não tem uma mágica acontecendo numa constelação. Tudo é possível de explicação. Não é porque hoje a gente não é capaz de entender o que está acontecendo ali, né, com uma ótica científica cartesiana, linear, lógica, e aquilo ali não tem explicação, né? Então, a minha forma de entender é que não há grandes entornos espirituais na ferramenta. É possível se trabalhar de forma espiritualizada com a ferramenta? Sim, é possível. Sim, é muito interessante. Sim, a ferramenta nos ajuda a expandir o nosso paradigma para incluir, integrar o nível da espiritualidade, que ainda precisa ser muito atualizado também, ressignificado, né? Porque a espiritualidade por si só, ela remete muito à religião. E, na verdade, espiritualidade não é religião. A questão principal é que a gente tem que separá-las antes de integrá-las. E isso não foi feito de forma adequada, segundo Matias Varga por Bert Hellinger. Então começa aqui a diferença. E aí eu trago aqui nos slides uma reflexão que vai talvez ajudar. A linguagem não é um sistema de comunicação ou transmissão de informações, mas um sistema de coexistência na coordenação de desejos, sentimentos e ações. Essa é uma frase do Humberto Maturana, que é um profundo pensador sistêmico e que fala muito sobre conceitos sistêmicos que podem ser aprofundados e aproveitados através das funções plurais, tá? Deixa eu ver aqui no chat algumas coisas antes da gente avançar. Vamos ler aqui. A Gal fez um comentário, eu vou ler aqui em voz alta, tá, Gal? Eu comento.
Hellinger sempre determinou que uma constelação só merece ser colocada tendo em vista o contexto e a responsabilidade do constelador. A partir do que observa, poderá atuar por transformações possíveis ou avanços para novos níveis de consciência, e então, por vibração, estarão contaminando toda a rede sistêmica física quântica. Gal, isso é uma abordagem do Hellinger que não, de forma alguma, contrasta, né, com a questão do que o Matias fala. O que eu acredito que acontece muitas vezes ali não é nem tanto uma questão do Bert Hellinger, é uma questão das pessoas que acabam aprendendo com ele de uma forma que ele desenvolveu a partir da própria biografia, e elas não colocam para si a necessidade de estar atento ao cliente o tempo inteiro. Fica-se muito preso àquilo que Hellinger disse ou aquilo que Hellinger fala, né? Ou que ele ensinou. De fato, o homem contribuiu muito. De fato, ele trouxe muitos conceitos e muitos recursos para esse trabalho que tornam ele quem ele é, né? Existem muitas e muitas pessoas que seguiram o trabalho dele e que desviaram dessa linha porque consideravam que depois de um tempo ele perdeu um pouco o processo sistêmico e entrou muito no processo holístico. E isso transforma a ferramenta em algo difícil de ser transmitida para os outros. Então, essa é a grande crítica do Matias Varga. Não diz em nenhum momento que o que o Bert Hellinger fez deveria ser julgado como ruim, negativo, errado. Ele diz que a forma como ele aborda a ferramenta, na hora de ser transmitida para outros facilitadores, corre o risco de ser transmitida de forma não sistêmica, como se fosse uma cópia a partir das regras e visões que o próprio Bert Hellinger desenvolveu em sua trajetória. Então, é assim, é dizer, né? E dentro da abordagem das familiares, se não for Bert Hellinger ou o que o Bert Hellinger diz, é como se fosse muitas vezes uma heresia ou sei lá, uma provocação. Não é necessariamente uma verdade, entende? O que a verdade é de fato é aquilo que o Hellinger disse. É esse o risco, né? E é esse o risco que muitas vezes coloca um facilitador desatento ao cliente, tá? Então é só isso, não é nenhuma crítica a ele, mas sim ao fato de como ele aborda as constelações e como ele transmite isso para quem desenvolve a ferramenta a partir dele. Conheço excelentes consteladores que seguem a linha do Hellinger, não tenho nada para dizer com relação a isso, mas conheço muitas pessoas também e se colocam numa posição quase que de superioridade por, por ter essa referência, esse conhecimento, por ser discípula de Hellinger, entende? Quando, na verdade, é uma questão muito pessoal. O constelador, e é isso que eu quero ensinar aqui, entende? É muito mais uma questão da gente estar munido de uma caixa de ferramentas poderosa diante de um cliente com uma situação e conseguir, através da nossa caixa de ferramenta, guiá-lo por esse labirinto que ele muitas vezes se encontra quando ele procura a ferramenta da constelação, né? E definitivamente é o cliente, definitivamente em vários momentos a gente fala disso na escola, no Hellinger School, sim. Só que no momento de transmitir essa abordagem, não se toma tanto esse cuidado como o Matias Varga, tá? Mas, enfim, voltando à questão da linguagem, essa é uma abordagem que vale a pena a gente aprofundar, independente de você segui-la ou não, tá? Com certeza, trazer uma nova visão para as constelações vai te fazer até olhar para a questão do Bert Hellinger e saber o que é que você mais concorda ou discorda, tá? Ou então você simplesmente diz, não, isso aqui não funciona para mim.
tá? Na Europa hoje, na Alemanha hoje, o que predomina, o que realmente tem credibilidade é as constelações estruturais do Matias Varga, é a SIST, né? A Herlinger School é muito forte no Brasil, é muito forte no México, é muito forte em outros países do mundo, mas na Alemanha em si, ela não tem tanta adesão como assiste do e da INSA. Então, isso chama atenção, né? Os próprios alemães, de alguma maneira, não acolheram essa abordagem tão intensamente, por isso que tem essas controvérsias, né? Legal. Então, antes da gente dar uma aprofundada aqui, eu quero mostrar para vocês, então, deixa eu só sair dessa compartilhar de tela aqui, ver que horas são. Eu vou voltar, só um minuto, vou voltar para o Miro, para a gente passar por alguns conceitos, e aí a gente vai partir para um pequeno exercício, e, se possível, mais tarde, um exercício de constelação em grupo, aqui online, para que vocês entendam do que eu estou falando. Então, ó, aqui, começando a apresentação, entrando no conceito de linguagem. Eu agora estava falando disso daqui. Fenomenologia pura e fenomenologia construtivista. Para o Bert Hellinger, as constelações são baseadas nessa forma de pensar e estudar o conhecimento. Fenomenologia é uma forma de estudar o conhecimento. Construtivismo é uma forma diferente de estudar o conhecimento. A diferença essencial é essa daqui. O termo fenomenologia significa estudos dos fenômenos, daquilo que aparece à consciência, buscando explorá-lo. Então, nós, quando abrimos uma constelação na linha do Bert Hellinger, estamos estudando um fenômeno que está aparecendo à nossa consciência. E a gente explora isso, explora o fenômeno. Né? A gente muda, a gente intervém, a gente isso e aquilo outro. E a partir das nossas explorações, o fenômeno se transforma. No construtivismo, que é a ideia do Matias Varga e que nos apoia muito e facilita muito o trabalho com constelações, né? No construtivismo, se defende o papel ativo do sujeito na criação e modificação das suas representações daquilo que aparece à consciência. Então, ou seja, nós não estamos, vamos recapitular aqui, ó, fenômeno daquilo que aparece à consciência. É isso que a gente explora, o fenômeno. Aqui não. Aqui a gente defende o papel ativo do sujeito na criação e na modificação daquilo que aparece à consciência. Tá? Então, o mestre, o mago, o arquiteto, o facilitador, ele está no cliente. E nós, facilitadores linha, estamos espelhando o que nós estamos vendo para o cliente, para que ele possa mudar. E aqui eu posso garantir para vocês uma coisa. Eu honro a minha origem e honro os meus aprendizados com Bert Hellinger, mas até eu conhecer as constelações estruturais, eu tinha um gatilho, uma sensação que muitas vezes me atrapalhou como facilitador, que era a sensação de que eu era responsável pela constelação. E muitos facilitadores entendem que são responsáveis pela constelação. Muitas vezes, inclusive, se preocupando em não fazer coisas erradas que vão agravar a situação do cliente.
A partir do momento que você entra com uma abordagem diferente, uma abordagem construtivista, como a do Matias Varga, que defende que o cliente tem um papel ativo naquilo que está acontecendo ali, você se atenta ao fato de que a responsabilidade não é tua, que a responsabilidade é do cliente. E isso tira um saco de arroz das suas costas como facilitador. Então, ou como terapeuta, né? Porque essa ferramenta ela é utilizada tanto no nível individual como no nível em grupo. E quando você tira essa responsabilidade de você e devolve essa responsabilidade para o cliente, algo mágico acontece. Você parte do princípio de que o cliente tem todos os componentes, todas as ferramentas, todos os recursos. Inclusive, você percebe que essa construção que você vê num momento terapêutico, numa sessão, num trabalho em grupo, que essa construção é a melhor solução que ele tinha até aquele momento. E aí você consegue, junto dele, extrair o que é que está fluindo nessa solução e oferecer novas formas de lidar, de se relacionar com aquilo. Tá legal? Para entrar um pouquinho mais nesse universo, eu vou deixar de ser chato. Eu sei que essa parte é bem densa, mas em essência, tá, gente? Na abordagem do Bert Hellinger, o cliente pode ser totalmente responsável pelo que ele faz e tudo mais, mas você não está constelando a estrutura construída pelo cliente na abordagem do Bert Hellinger. Você está controlando aquilo que é o sistema da família. Já na abordagem do Matias Varga, o que devolve muito desse poder, né, para o cliente é o fato de que você não está constelando efetivamente a família. Você está constelando a estrutura que faz com que o cliente veja aquela situação daquele jeito, que ativamente construa aquilo daquele jeito. E aí você oferece novas informações, novas formas de ser, novas formas de sentir, que fazem com que ele crie um estado de solução. Tá? Essa linguagem que o Matias Varga chama de linguagem das constelações, né, é uma linguagem transverbal. Ela é verbal e não verbal, o que quer dizer que ela também é física, posicional, expressões, falada pelo grupo e não pelo indivíduo, ou seja, ela é uma constelação, ela é uma linguagem falada apenas em posicionamento grupal. E ela é baseada nas diferenças das posições representativas, o que significa basicamente que cada elemento, quando muda da sua posição, percebe diferença. E nessas diferenças a gente encontra o que é melhor. E aqui a gente tem essa frase de não precisamos conhecer o bom para saber o que é melhor. E aqui eu vou terminar a parte mais densa, tá, do trabalho, só para a gente resumir efetivamente o que é o construtivismo. Essa frase, ela traz muito bem o que é o construtivismo. E se você conseguir levar isso daqui hoje, seja como terapeuta, seja como constelador, seja como ser humano, vai valer a pena já o treinamento hoje, a aula hoje. Que é, não precisamos conhecer o bom para saber o que é melhor. O grande problema da gente acreditar que a gente deve conhecer o bom é porque conhecer o bom automaticamente remete ao fato de que existe um bom absoluto. Um bom que é bom para mim, para vocês e para todas as pessoas do universo.
do universo, mundo, planeta, qualquer que seja. A meta absoluta, ela é algo antissistêmico, ela é algo cartesiano. O bom, para mim, pode ser muito, mas muito diferente do bom para o outro. Então, quando a gente se desapega do bom e se concentra no que nós temos hoje e no que é melhor do que é esse estado atual e consegue chegar em algo melhor, nós estamos efetivamente desenvolvendo aquele cliente. Nós não estamos levando ele para lugar algum. Nós estamos ajudando ele a experimentar algo que faz com que ele se sinta melhor. E a partir desse movimento que nós encontramos as soluções dentro das constelações. Nós não temos cobranças por metas absolutas, rigidez, sei lá, posicionamento definitivo, posicionamento correto, posicionamento isso e aquilo outro. Nós estamos sempre dando o próximo passo, a possível adjacente, é o nome disso. A possível adjacente. Tá legal? Então, isso é com referência às diferenças que vão ajudar vocês, e é o que faz dessa abordagem única, e é o que faz dessa abordagem um diferencial. Pode ter certeza de uma coisa, olha, quando eu comecei as constelações, era pouquíssimo conhecida no Brasil. Meus professores começaram, de fato, a ganhar espaço no Brasil, coisa de 5 anos para cá. E o que se nota também é uma grande resistência, uma grande luta para abafar esse movimento das constelações. Pessoas que, inclusive, nem nunca, muitas vezes, tiveram oportunidade de trabalhar ou conhecer a ferramenta, né? Isso acontece em razão do movimento de guru. Isso acontece em razão das pessoas acreditarem que as constelações são as soluções para os problemas das pessoas. Não é. A solução para o problema das pessoas são as próprias pessoas. Ok? Então, aí é o grande diferencial. E é por isso que a gente consegue resultados tão eficientes, muitas vezes mais eficientes do que o que a gente consegue com as constelações familiares. Lembrando que trabalhar com constelações estruturais é automaticamente também ser capaz de trabalhar com constelações familiares. Você vai trabalhar com constelações estruturais familiares ou constelações familiares estruturais. Mas você vai seguir uma estrutura que é ampla, que está nos bastidores da mente de todos os seres humanos, e você só vai ajudar essa pessoa a enxergar essa estrutura e transformar essa estrutura por conta própria. Diferente da abordagem fenomenológica, que acredita que quem está mudando aquilo é o facilitador, muitas vezes, né? Legal. Para que a gente dê uma quebrada e entre um pouco mais nisso que significa o construtivismo, eu gostaria de propor um pequeno exercício para nós. Dentro do construtivismo, existe uma abordagem terapêutica que foi reconhecida mundialmente e que serve muito como um pilar para as constelações estruturais. As abordagens construtivistas terapêuticas têm como uma, digamos, queridinha, né, a abordagem centrada na solução do Steve DeShazer e da Enzo Kimberg. Aqui entra um pouco também do meu background, do meu passado em design, porque aqui eu encontrei um pouco do meu meio artístico aplicado ao desenvolvimento humano, né? A abordagem centrada na solução, ela é
A essência do coaching, ela é a essência das constelações estruturais, ela é o reflexo fiel de uma abordagem construtivista e ela é a prova definitiva de que nós construímos a nossa própria realidade. Aqui, alguns mais sensíveis ou holísticos vão encontrar muita explicação para aquilo que nós chamamos de lei da atração, só que de uma forma mais científica, né? Por quê? Porque na abordagem centrada na solução, como Steve DeShazer dizia, uma boa sessão é uma sessão onde nós falamos 100% da solução. Ele costumava dizer que 99% solução e 1% problema, para ele, era uma sessão ruim. E começa a trazer um pouco disso daqui para vocês. Desse conceito aqui, ó. Começa a separar o que é solução do que é problema. Nós temos essa ideia de que nós criamos a solução a partir do problema. Mas isso é um erro. Inclusive, existe uma frase muito famosa do Albert Einstein que diz que uma mente que cria um problema é incapaz de enxergar ou perceber a solução. Existe uma frase do Wittgenstein, eu não acredito, deixa eu ver se eu pus ela aqui. Não, mas eu vou compartilhar a tela com essa frase do Wittgenstein para vocês. Só um segundinho aqui. Achei. Vou compartilhar essa tela e a gente vai fazer um exercício logo na sequência, gente, para vocês não ficarem tão... Ó. Aqui. Os fatos apenas contribuem para a composição do problema, não para a composição da solução. Essa é uma frase do Wittgenstein, que discute profundamente a questão da relação do ser humano com a linguagem. Ele é um filósofo alemão. Albert Einstein tinha uma frase que dizia: uma mente, eu não me lembro exatamente, do tamanho que cria um problema é incapaz de ser a mente que resolverá esse problema. Ou seja, nós precisamos buscar uma nova mente, uma nova forma de sentir, uma nova forma de perceber, uma nova forma de ver, a dizer que nós temos uma solução. Tá? E para isso, ele desenvolveu uma ferramenta chamada de a pergunta milagre. E para a gente não ficar muito sobrecarregado nessa aula agora, de informação teórica, eu gostaria de convidar vocês para um exercício com a pergunta milagre. Para que vocês comecem a entender qual é a diferença entre problema e solução. A pergunta milagre, ela tem o intuito, o objetivo de desenvolver em nós o estado da solução. Literalmente, cortar, terminar a nossa conexão com o estado do problema. E essa simples pergunta, ela é, por si só, todo um embasamento filosófico. Ela não é simplesmente uma pergunta que se faz, ela é uma pergunta que se elabora, porque ela tem junto dela mais do que uma suposição, ela carrega inúmeras suposições. E, além disso, ela é um processo hipnótico. Ela não é uma simples pergunta. Então, eu gostaria que vocês, nesse momento, se permitissem
entrar na experiência da pergunta milagre, para que vocês comecem a perceber o que é essa construção do construtivismo, essa construção da solução. Ok? Para que a gente faça isso, eu vou pedir para que vocês pensem em algum desafio que vocês estão enfrentando hoje. Quem puder abrir a câmera para facilitar para mim aqui, porque é bom ver os rostinhos aqui, né? E poder usar isso como guia na nossa indução. Muito obrigado, Isabel, Kátia, Sônia, Marjorie, Gal, Huerta, Dilma, querida, obrigado. Tô aqui. Oi, Lô, legal. Muito bom, pessoal. Eu gostaria de convidar vocês, então, agora para que vocês tragam para vocês alguma situação que vocês estejam, nesse momento, enfrentando de desafiante. Pode ser uma questão de conflito com alguma pessoa, pode ser alguma questão financeira, pode ser alguma questão de sentimentos, de bloqueios internos, aquelas coisas que a gente sofre silenciosamente, qualquer ponto que precise de atualização, de informação nova. Pense em alguma coisa que hoje vocês estão se vendo sem saída, sem solução, ok? E eu vou convidar vocês a, por alguns momentos, temporariamente, fecharem os seus olhos e se colocarem de forma relaxada e atenta, simultaneamente, na cadeira, soltando o peso do corpo, se conectando mais com a experiência do presente, percebendo o ar que entra e sai, sem nenhum tipo de julgamento ou rótulo, desligando por um momento todas as suas responsabilidades e obrigações, garantindo que nesse momento breve e temporário, isso é o que você tem de mais importante para fazer agora. Garanta isso agora. E imagine que a aula já terminou. Bate o relógio, 2 da tarde. A aula fecha, nós agradecemos, todos saem muito felizes, interessados em fazer o curso e seguem seus domingos, como estão acostumados a fazer. Talvez alguns se encontrem com a família, almocem, outros resolvam tirar uma pequena soneca, outros resolvam fazer qualquer coisa que os deixe sentir algum bem-estar na tarde de domingo. E o fim do dia vai se aproximando, a noite vai avançando. Vocês, como de costume, fazem as suas tarefas para se preparar para a semana. Imaginem que vocês estão vivendo isso agora, conforme eu vou descrevendo. Até que em algum momento dessa noite, vocês se sentem cansados. E o corpo manda um sinal de que é hora de dormir. Vocês percebem esse sinal, percebem o corpo pedindo pelo sono, vão até os seus quartos próximos às suas camas, fazem o seu ritual noturno, escovam os dentes, colocam o pijama, qualquer que seja a atividade que você costuma fazer, e deita, relaxe e dorme. E vamos supor
que nesse momento, enquanto você dorme, vamos supor que um milagre aconteça. Um milagre acomete a sua vida enquanto você dorme. E esse problema, que inicialmente você se conectou, se resolve. Se resolve por completo. Desaparece. Não pouco a pouco, por completo. Assim, como mágica. E enquanto você dorme, esse milagre toma o lugar da sua vida. No dia seguinte, pela manhã, o sol vai nascendo, os pássaros vão cantando e você percebe que é hora de despertar. Você acorda e você não sabe que o milagre aconteceu. Você estava dormindo. Mas você avança pela sua segunda-feira e você vê as evidências, as provas, as diferenças na sua vida que vão te mostrar, sem você saber que o milagre aconteceu, que tudo se resolveu. Explore essa realidade. Caminhe pela sua trajetória comum de segunda-feira e vá percebendo o que muda agora que o milagre aconteceu. O que você sente na estrutura do seu corpo? O que você fala para você? Quais são os pontos do seu dia que chamam mais a sua atenção? Observe no seu tempo. Alô? Muito bem, pessoal. Para complementar, eu gostaria também de convidar vocês a convidar outras pessoas da sua vida a esse milagre, apenas para perceber como essas pessoas reagem ao seu milagre. Perceba se há alguém que reage negativamente a esse milagre. E de dentro da experiência do milagre, perceba o que você faz de diferente com essa reação. Se for boa, perceba qual é a sua reação. E se for ruim, perceba qual é a sua reação. Dentro do milagre. E essa segunda avança. E aí vocês se lembram que no fim do dia, nessa segunda, vocês tinham uma aula com o Zeca. E vocês voltam aqui para o PC, aqui para o espaço do Zoom, trazendo toda essa experiência do milagre que vocês tiveram para aqui,
para esse estado da sala, para esse momento que a gente compartilha. Muito bem. Legal. Muitas vezes, a simples pergunta milagre desenvolve um novo estado de percepção na pessoa que faz com que a construção daquele problema por si só mude instantaneamente. E eu gostaria de saber de vocês se alguém sentiu algum tipo de impacto como esse naquele problema que vocês trouxeram, né, no começo do exercício. Se alguém perdeu algo de novo, se alguém percebeu algo de interessante, se alguém teve uma experiência não tão agradável, compartilhem aqui no chat ou abram seus microfones. Alguém não conhecia a pergunta milagre? Todo mundo conhecia? Oi, quem fala? A Sônia. Fala, Sônia. Oi, querida. Tudo bem. No Tudo momento bem. milagre, quando eu penso no meu milagre, e quando eu acordo e ele é realizado, e quando você diz assim, pensa nas pessoas, família, nas pessoas que estão à sua volta, como eles vão reagir com esse momento, com essa transformação. Uhum. Vou dizer assim, até uns dias atrás, eu pensava nessa transformação e nessa família, né? Da qual já era muito difícil para mim olhar para essa família da qual eu estou enfrentando um problema com a minha mãe, tipo, ela poderia vir morar comigo, ou, né, um monte de questões aí, mas aí um da família fala, não, ela não pode morar com você porque ninguém vai visitar a sua casa, ninguém vai na sua casa. Por quê? Porque eles se sentem diminuídos perante a mim. Por bobagem. Tem uma casa grande, uma casa com piscina, uma casa assim, e eles não têm uma casa igual a minha. Não sei nem por que eles pensam dessa forma. Mas aí, assim, isso me incomodou, porque eles não vêm na minha casa por isso. Aí eu me vejo assim, o meu momento milagre, o meu momento é eu expandindo como profissional. Eu sendo uma profissional reconhecida, eu tendo meu próprio dinheiro, eu trabalhando, eu sendo uma profissional da qual eu venha me prosperar com o meu trabalho. Aí eu olho novamente para minha família. E isso me deu paz, porque se fosse antes, com esse relato que eu trouxe, me doeu, mas hoje não. Hoje me deu paz. Hoje eu senti paz. Legal. Porque sou eu que estou indo atrás do meu milagre. Sou eu. Eles não fizeram nada para mim. Eles não me deram nada para mim. Então, o pouco que eu tenho hoje foi construído com o suor meu e do meu esposo. Então, hoje, eu olhando para isso, com o meu milagre, eu sendo uma profissional vista, reconhecida,
é não dependendo do meu esposo, porque hoje eu dependo dele ainda para cursos, para muitas coisas, mas eu quero ser reconhecida e expandir o meu trabalho. E olhando essas pessoas, elas olhando para mim, hoje eu me sinto confortável, me senti dessa forma. Que ótimo. Fecha Sabe o que aqui? é legal, gente? Pode fechar o áudio. O legal da gente olhar para isso dessa forma como você está colocando, Sônia, é que além da experiência do milagre, nos trazer um estado de pós-objetivo alcançado, né? Perceba aí, o problema talvez seja uma dificuldade com relação à família e as distâncias que naturalmente se estabelecem. Dando um exemplo, por exemplo. Esse é o problema, né? Normalmente, o nosso objetivo, ele está em relação ao problema. O objetivo, ele tem uma relação íntima com o problema, porque ele parte do meu incômodo com o problema. Aí eu vou e projeto um objetivo que vai me tirar dessa situação, né? Só que, por si só, esse objetivo, ele não me traz a sensação de ter alcançado a solução. E o milagre, ele me coloca nesse lugar. Por isso que o milagre não é o objetivo. O milagre é como se fosse colheita do plantio que nós fazemos para alcançar o objetivo. Então, o milagre ele é como se fosse alguns meses, alguns anos, algumas semanas, algumas horas, dependendo da situação, após o objetivo ter sido alcançado. Porque desse lugar, o problema já não existe mais. E desse lugar eu percebo o meu estado emocional, a minha construção da realidade, e dessa construção eu posso levar muitos recursos para o meu problema. Se eu estou em estado de milagre, lidando com o meu problema, o problema praticamente transforma, ele reduz de tamanho, ele se atualiza. Então, tudo que você me trouxe hoje é justamente essa percepção de que meus irmãos ou meus parentes me colocam numa posição, muitas vezes, de me sentir culpada por ser bem-sucedida, né? E no milagre, isso já foi resolvido. Isso é paz. E se você reconhece essa paz, o que te impede de senti-la hoje? Se nesse lugar do milagre, a única diferença é que você mudou a sua forma de olhar para eles, né? De um lugar de bem-sucedida. Então, o que te impede de olhar para eles com esse sentimento hoje? A pessoa realmente, eu já sei a referência, eu já tenho o que é essa paz, por que eu preciso evitar me conectar a ela agora? Só me conectar quando alcançar o meu objetivo? Não é necessário, né? Ela pode se conectar com isso hoje. E isso traz para ela um estado de recurso que a favorece na solução, né? Que a enriquece na solução, tá? Aí aqui algumas pessoas colocam aqui no chat, né? Uma redução no nível de ansiedade. Basicamente, redução no nível de ansiedade pode parecer uma coisa boba, mas traz muitas formas diferentes de interagir com o nosso problema. A ansiedade por si só, ela, né, limita a nossa interação. Ela vem de um lugar de luta, fuga ou congelamento. Então, a gente fica meio que preso a isso quando a gente está lidando com o problema. Mas se eu percebo a ausência de ansiedade no meu milagre, eu consigo lidar com o meu problema de uma forma diferente. Eu tive um sentimento de leveza, Cláudia diz, né? Eu tive um sentimento de leveza, mais confiante e animada com o desafio. As pessoas reagiram muito positivamente e foi leve. Ótimo. Muito importante é a gente ter essa construção do que é o milagre
só para que a gente entenda o que a gente está tentando alcançar com o trabalho de constelação. Não está longe dessa experiência do milagre, né? A questão é como a gente facilita a experiência dos milagres nos nossos clientes, utilizando a ferramenta das constelações, com relação à família, com relação ao trabalho, com relação ao relacionamento, com relação às questões financeiras, com relação às questões profissionais, qualquer que seja a questão. Como nós desenvolvemos o estado de milagre? Porque se eu estou no estado do milagre, eu estou vivendo a solução. E se eu estou vivendo a solução, eu estou munido de uma nova forma de lidar com o meu problema. Deixa eu mutar aqui a Kátia rapidamente. E a gente dá sequência. Aqui eu sugiro 2 caminhos, na verdade. Um caminho seria a gente dividir aqui a turma. A gente está em quantas pessoas? 15, considerando eu, a Lu, estou em 2 celulares, talvez a gente esteja em 12 alunos aqui. A gente poderia talvez dividir a turma em 3, 4 alunos por turma, ou a gente poderia fazer uma breve constelação de um milagre, porque a constelação do milagre é um modelo de constelação do Matias Vale. Deixa eu também mostrar para vocês o que é um pouco das estruturas, para que a gente não se perca, para que a gente possa explorar um pouco melhor esse... Onde está aqui a minha tela? Só um minuto. Só um minutinho, está aqui atrás, pronto. Não estou conseguindo... Aqui, pronto. Legal. Estão vendo a tela aí, né? Passando por esses conceitos, por que esses conceitos são importantes? Porque esses conceitos serão úteis para que a gente trabalhe com as... Aqui está constelações organizacionais, mas eu gostaria de escrever estruturais. Constelações estruturais. Isso daqui nós vamos aprender na prática. Isso daqui a gente só vai ser capaz de conseguir falar esse idioma praticando, treinando, tá? Mas quando a gente for capaz de falar esse idioma praticando, treinando, a gente vai chegar nesse lugar aqui, que é o lugar das estruturas, das constelações, né? Porque esse nome não é à toa. Esse nome tem uma razão. Então, em vez de falar assim, você vai constelar a sua família, pai, mãe e você vai constelar uma estrutura. E nessa estrutura, nós podemos encaixar todas as questões. Por exemplo, como eu estava explicando para vocês, se trata de uma linguagem que acontece nos bastidores da mente. E, por exemplo, um problema tem uma linguagem que constrói ele, né? E aqui está a linguagem do problema. Foco é a nossa parte que cuida do nosso problema. Ou seja, toda constelação terá um foco. Esse foco é o representante do cliente. Ok? Então, como na gramática toda frase tem um sujeito, ou na maioria das vezes, porque o sujeito pode ser inexistente, mas na maioria das vezes uma frase falada possui um sujeito. Esse sujeito na constelação é o foco, tá? O representante do cliente, eu escrevo aqui. Todo foco que lida com um problema tem um objetivo ao qual ele não está sendo capaz de alcançar. Essa é a linguagem, esse é o vocabulário do problema. Foco, objetivo, obstáculo. Certo?
essa é uma estrutura de primeiro nível, né? Ou seja, no problema, o primeiro nível do problema são esses 3 elementos. E vamos supor que eu quero fazer uso disso com a minha família, por exemplo. Sempre teremos um foco, teremos um objetivo. Dentro da família, o meu objetivo talvez seja uma sensação de paz no meu ambiente de casa, ou uma sensação de conforto no meu ambiente de casa. Qual é o obstáculo para que eu me sinta em paz, que eu me sinta confortável? Talvez seja o meu pai, que é alcoólatra, por exemplo. Entende? Que chega todas as noites, depois do trabalho, com comportamentos violentos. Pronto. Nós temos um objetivo e nós temos um obstáculo desenvolvido dentro da estrutura de uma família. Tá? Fora isso, temos no segundo nível os recursos, né? Que são aquelas qualidades, aquelas habilidades que nós temos que podem nos ajudar a ultrapassar o obstáculo ou a vencer o objetivo e que podem estar sendo usadas ou não dentro de uma dinâmica de um problema. Nós temos também o ganho oculto, que é basicamente aquilo que eu ganho ficando onde eu estou. Se eu me manter no problema, eu vou ganhar algo de bom. Pode ser, por exemplo, que o meu problema seja sentir paz em casa, né? Meu objetivo seja sentir paz em casa e o meu pai seja o meu obstáculo, o alcoólatra. Meu pai alcoólatra seja o obstáculo, né? Meus recursos aqui seriam a minha sensibilidade, o meu controle emocional, a minha capacidade de introspecção, a minha capacidade de meditar, de estar presente, qualquer coisa do tipo. E o ganho oculto aqui seria, se o meu pai continua agindo dessa forma, eu posso simplesmente, talvez, responsabilizá-lo pelas minhas dificuldades de vida. Eu posso me vitimizar e, nesse lugar de vítima, eu posso esperar por um salvador que não é o meu pai, mas me coloca numa posição de esperar um salvador, me mantém na minha zona de conforto. Meus problemas estão todos enraizados no meu pai, eu sou uma vítima. Isso pode ser um ganho oculto, né? Uma pessoa que não enfrenta as próprias dores pode estar ganhando algo se mantendo nessa situação. E, por fim, o terceiro nível, né? Que é a tarefa futura. No caso da Sônia, por exemplo, ela teria que lidar com os familiares, né, que, vendo o sucesso dela, se incomodariam. Isso é uma tarefa futura. E a tarefa futura muitas vezes me impede de buscar o meu objetivo. O medo do sucesso representa uma tarefa futura, porque eu não tenho medo do sucesso. O sucesso é bom. O que eu tenho medo é do que eu terei que fazer ao alcançar o sucesso, tá? Então, aqui são algumas das estruturas que o Matias Varga propõe e que a gente vai aprender a usar no curso. Aqui seria, por exemplo, o triângulo de valores, que é uma ferramenta extremamente poderosa para transformar crenças. E a gente faz uma constelação usando essa estrutura: lógica, estética e ética, ou conhecimento, amor e ordem. Todas as religiões do mundo, todas as escolas de desenvolvimento humano e desenvolvimento espiritual e desenvolvimento pessoal tomam essas 3 energias como forma de orientação. O conhecimento é o pensar, o amor é o sentir e a ordem é o agir. Então, ou seja, a gente constelaria essas 3 forças dentro de uma família, por exemplo, tratando uma questão familiar utilizando a estrutura do triângulo de lógica, do triângulo de valores, né?
E, por fim, teriam outras, aqui eu só trouxe 3, que são as mais importantes do trabalho do Matias Varga. O tetralema, que é uma ferramenta para dissolução ou para finalizar ou descongelar dilemas. Então, a gente aprende a utilizar essas ferramentas, tanto a constelação do problema, como a constelação do tetralema, como a constelação do triângulo de valores. Tá? A gente aprende a constelação do milagre, a constelação dos 9 quadrados, a constelação dos 12 quadrados, a constelação do quadrado de valores, porque também tem o quadrado de valores, e outras formas de constelação também, como constelação prototípica, constelação de transurfing, que se chama, que é quando a gente migra de uma constelação sem foco para uma constelação com foco e observa isso. E discutirão muitas dessas questões nessas aulas. E vamos aprender a utilizar isso, tanto no nível pessoal, como no nível profissional, como no nível online, como no nível individual online, no individual presencial, no em grupo online e em grupo presencial. Legal? Hoje era isso, basicamente, que eu gostaria de explicar para vocês, né? Nós aprenderemos a linguagem das constelações através do construtivismo. Nós iremos aprender a linguagem das constelações através da abordagem centrada na solução. E nós aprenderemos também todas as formas de intervenção, todas as ferramentas que o Matias Varga trouxe e as contribuições que ele trouxe para que a gente faça uma constelação de uma forma, leia a constelação e intervenha na constelação de uma forma efetivamente sistêmica, de uma forma onde a gente não corra risco, ok? Vamos fazer uma demonstração, pessoal? Coloquem aqui no chat esse link desse quadro aqui, tá? Eu disponibilizei para vocês aí no chat. Se você quiser acessar o link, você vai, pelo navegador, cair nessa ferramenta, que é o Miro, e aí vocês vão ter a possibilidade de visualizar essas informações. Basta você usar o mouse, aproximar, tá? Clica com o direito, ele troca a mãozinha para você arrastar, ou você clica 2 vezes aqui na setinha aqui de cima, reenvia o link, sim, só um minutinho. Deixa eu parar de compartilhar a tela, vou reenviar o link. Só um segundinho. Todos podem acessá-lo e ter acesso a essas informações. Está aí no chat. Pronto. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Falei muito? Um pouco, né? Prometo para vocês que o curso presencial sobre constelações estruturais será muito mais prático, tá? A minha ideia nesse curso, a gente tem 4 dias, 3 dias presenciais, 1 dia online. Minha ideia nesse curso é que a gente aprenda a, utilizando a abordagem centrada na solução, a fazer entrevistas realmente edificantes para o trabalho de constelação, ok? Então, vocês vão sair bons em coaching sistêmico, coaching tradicional e coaching construtivista. Então, pense que não é um curso de constelação estrutural, é um curso de muitas coisas. Principalmente ferramentas construtivistas para a terapia. Em último nível, as estruturas do Matias Varga para o trabalho em constelação. Aí a gente vai passar pela constelação do problema, vamos passar pela constelação do milagre, pelo tetralema e pelo triângulo de valores.
além dos conceitos, dos princípios sistêmicos, né, que pertencimento, ordem, equilíbrio entre o dar e o tomar, consciência sistêmica, por aí adiante. Vamos aprender as formas de intervenção, que são mãos catalépticas, ritual de sobreposição de contexto, como identificar e romper lealdades sistêmicas utilizando as relações estruturais, tá? Frases para representantes de constelação, formas de fechar e saber que você está fazendo um bom trabalho com as constelações e os objetivos principais que a gente pode ter, né, e desenvolver utilizando constelações. O curso em si daria para fazer em 12 dias, o curso completo. E a gente vai fazer o primeiro módulo, o módulo introdutório, utilizando esses pilares principais que eu disse, que são ferramenta, tetralema, triângulo de valores, constelação do problema e abordagem centrada na solução, constelação do milagre. Tá bom? Zeca, são 3 Hum. dias presenciais e um online, porque o último dia, que seria o quarto, né, é o dia das eleições. Ah, não, eu falei isso, não? Ah, eu acho que você falou 4 dias presenciais e um online, mas não Ah, tenho não, tudo certeza. bem. Mas a É, Lu corrigiu, então. São e, 4 dias no total, 3 presenciais e um online. Ah, e e- futuramente vamos ter a formação completa, né, Zeca? Vamos preparar aí. Sim. A gente está só preparando o então, terreno por enquanto. então, Zeca, eu não Isso. poderei. ah, é presencial online ou é presencial fisicamente? Como está essa questão do híbrido, Lu? A gente está pensando em fazer exclusivamente presencial e a última aula online em razão das eleições, né? Sim, se a gente conseguir uma turma grande, né, a gente pode até fazer híbrido também, Isabel. Você é de Portugal, de repente a É. gente pode pensar nessa questão do híbrido também, né, Zeca? O que você acha? Eu não vejo problema nenhum. Eu acho super bacana, sempre funciona legal. E a gente pode até experimentar, tentar fazer alguma constelação com alguém online, porque seria interessante isso, Sim. né? Tentar fazer o pessoal interagir com quem está online, né? Mas, enfim, eu acho legal, é possível. Eu, A gente tem eu, que ver se tem interessados. Exatamente. Isabel, você é a primeira interessada. Aí a gente pode é assim, conversar. eu ainda não sei os detalhes, não é? Não sei como é Uhum. que isso vai acontecer, datas e etc. Também para me programar e valores também, claro. Então, sabendo isso tudo, A pronto. Juliana, ela é que faz nossa consultora no Metaforum. E ela está no grupo também, pelo WhatsApp Metaforum. E aí eu vou pedir para ela entrar em contato com você e te passar essas informações também. E para quem também tiver interesse em receber essas informações, a Juliana vai falar com todos. Legal. Só mais É, só uma questão, desculpem. Portanto, seriam 4 dias no total, é isso, não é? isso. Ok, ok. E vocês estão a dividir isso por módulos? Esses 4 dias seria o primeiro módulo ou eu percebi mal? Olha, no começo, agora a gente está basicamente começando esse projeto, né, de ensinar as constelações estruturais. Efetivamente, esse primeiro módulo, ele serve depois, caso você deseje, numa segunda formação de 12 dias, 3 módulos de 4, você poderia utilizar isso como um pré-requisito para fazer só 8 dias. Porque não variaria muito o que eu ensinaria nos dias iniciais. São essas bases mesmo. Mas com esses quatro Entendeu? dias, é assim, eu já fiz uma vez, eu já fiz constelações estruturais. Uhum, Mas também fiz online. Mas uhum, acontece que na altura eu não sabia grande coisa sobre constelações, ver mesmo muito pouco. uhum. E era muita informação e acabei por não perceber, acabei por não otimizar aquilo que foi dito no curso, entende? Certo.
Fiquei baralhada, fiquei um bocado confusa e sem conseguir realmente pôr em prática a constelação estrutural. Por isso é que eu estou a voltar outra vez à constelação estrutural, porque eu achei interessante o formato, digamos assim, da constelação. Então, nesses 4 dias já vamos aprofundar um pouco, certo? Do que... Com certeza, vamos aprofundar bastante. A gente vai Ok. sair com um mínimo de competência já para começar a fazer constelação sozinho. E principalmente se você já tiver algum outro curso e se você já tiver alguma prática. Se você já tiver alguma prática, você já consegue sair desse curso, né, constelando já. Sim. Agora, se você não tem, é nesse curso que você vai aprender como fazer isso gradativamente, porque eu bato muito nessa tecla de que não, nós vamos aprender a gramática até o ponto que a gente seja capaz de desafiar a própria gramática, como um poeta. O Certo. poeta, ele desafia a gramática, ele não respeita 100% a gramática, mas ele não desafia a ponto de perder o sentido, o que ele está fazendo, né? Ele faz aquilo de levar ao limite, sem saber, ou seja, reconhecendo qual é o ponto que aquilo deixa de fazer sentido. Então, ou seja, a ideia é que você aprenda a falar o idioma básico e já consiga escrever suas primeiras frases, usando a constelação, tá? Se você não tem nada de curso. E a partir daí, escrevendo algumas vezes as frases, você vai ganhando familiaridade com o processo até um dia que você se tornará um poeta e você vai poder criar as suas frases utilizando da lógica e da mágica da gramática. Entende? Mas você sai sim constelando a partir desse primeiro módulo. Pelo menos seguro para começar. Certo. Entendi. Tá? Legal. Olha aqui, Lu, no chat tem a Libera e a Cláudia E a falando Cláudia. sobre fazer online. Isso. Isso que eu ia falar também. E também gostaria de dizer que a gente forma um grupo depois com os alunos, né, inscritos, e o Zeca sempre, a todo momento, está disponível para vocês, respondendo todas as dúvidas e trabalhando até de uma forma como mentoria aí com vocês. Então, realmente, a insegurança A gente consegue acho que resolver. consegue resolver na prática. Os recursos estão disponíveis, né? Sim. Legal. E aí, enquanto as dúvidas sobre o curso e formato, a Juliana também vai esclarecer todos vocês depois da aula e durante esses dias, na próxima semana. Legal. Pessoal, eu não acho que eu vou conseguir fazer a constelação, porque já ficou apertado o nosso horário, né? 15 minutos é muito pouco para a gente fazer um trabalho de constelação, precisaria de pelo menos uma meia hora, 40 minutos. Mas eu gostaria de propor um pouco do exercício da leitura através, né, de uma constelação. Como a gente trabalhou em cima do milagre, eu acredito que eu poderia utilizar aqui a estruturazinha que eu tenho com bonecos para colocar vocês para uma breve reflexão e quem sabe até algum movimento de atualização nos seus desejos, pontos, problemas e qualquer coisa do tipo. Tá, então eu vou fazer uma breve dinâmica aqui para a gente entender como é a questão da linguagem, utilizando a referência do milagre, e a gente fecha por hoje. E aí, quem estiver interessado, procure a Lu para que a gente possa aprofundar mais juntos num curso presencial em São Paulo, que com certeza irá trazer muitos benefícios para o grupo, porque constelação tem uma certa mística por trás, né? Que diz que quem se reúne num trabalho de constelação, quem se reúne num curso de constelação, não está ali à toa, né? De certa maneira, está conectando as suas próprias questões com as questões do grupo
e tem muitas, né, catarses, movimentos de liberação, movimentos de atualização através do curso, né? Então, vamos nesse processo juntos. Eu Antes, vou mudar a câmera de lugar. Pode falar, Lu. Zeca, antes de você iniciar o exercício, né, e depois você vai conduzir para o final, eu só quero agradecer a todos pela presença e dizer que a contribuição de todos aqui nessa presença foi muito importante para o crescimento individual e coletivo nosso. Quero agradecer ao Zeca também pelo seu tempo e por tantos conhecimentos compartilhados. Realmente está gerando um grande material essa aula com um conteúdo riquíssimo e esclarecido em relação às constelações. E dizer que o Metafórum Brasil está à disposição de vocês para vocês conhecerem ainda mais sobre o curso Laboratório em Constelações Estruturais, e também a todos os outros que vão ouvir essa gravação depois e assistir essa gravação, estamos à disposição. Muito obrigada a todos. Eu queria só dizer uma coisa, Luana e Zeca. O som do Zeca eu ouço mesmo muito mal, a da Luana ouve-se perfeitamente. Não sei se há aí um problema qualquer no som, desde o início, mas... O resto do pessoal me escuta bem, não? Então pode ser que seja meu mesmo, não sei. Ok. É esquisito porque bem. o da Luana se escuta bem e o meu não, né? Isso que é esquisito. É que ela é perfeita e o seu tem muitos cortes. Tá. Pode ser a minha internet, pode não ser o meu som, pode ser a minha transferência de rede aqui. Pois, não sei. É possível. Como eu estou na Europa, estou um pouquinho mais longe, não sei se é isso, tem alguma coisa a ver. Às vezes tem um delay também, né? Mas eu posso ver aqui rapidamente. A minha internet hoje não está aquelas coisas, pode ser a minha internet só, viu, Silvia? Ok. Isabel, aliás, perdão. Vamos lá. Eu gostaria de colocar vocês aqui para refletir um pouco sobre o que é essa linguagem. Aqui nós teríamos o que seria... Estão conseguindo ver aí a tela? Ó, vou colocar aqui o spotlight. Aí, ó. Estão vendo? Esse espaço branco aí, ó. Sim. Ótimo. Vou colocar aqui um representante um foco que estaria aqui. Aumentar um pouquinho aqui, centralizar a situação. Ok. Isso é uma pessoa, como qualquer uma, como nós, diante de uma situação qualquer na vida que estará sendo constelada exclusivamente, né? Imagine que esse cliente me traz uma questão com relação a um estado de bloqueio. Sinto muito medo, sinto muita dificuldade, sinto muitos bloqueios com relação a talvez mudar de carreira ou com relação a terminar o meu relacionamento, né? Na abordagem centrada na solução, a primeira pergunta que nós faríamos é: o que é que você deseja no lugar disso? Se você está me trazendo bloqueios, medo, insegurança, eu preciso te levar a responder o que é que você vai sentir você vai sentir quando essa insegurança e esses medos não estiverem mais presentes, né? E a pessoa vai ter, talvez, autoestima, autoconfiança, amor próprio. Show de bola. Então, o seu objetivo hoje, aqui nessa situação, é se sentir conectado com a sua autoestima. E aí a gente pede para a pessoa colocar esse objetivo aqui no espaço do campo. E ela coloca bem aqui à frente dela. Travou? Legal. Então, aqui a gente começa a perceber do que se trata essa linguagem.
O que aconteceria se eu colocasse esse objetivo de sentir autoestima, por exemplo, aqui? Nessa posição. Para vocês, uma pessoa que coloca um objetivo atrás é uma pessoa que está orientada ao futuro? Ou é uma pessoa que parece que há algo que está impedindo ela de se orientar ao futuro? O simples posicionamento desse objetivo atrás dela diz muita coisa. É isso que nós chamamos de linguagem. Porque um objetivo, conhecidamente, é algo desejável, é algo que está no futuro, porque se não fosse um objetivo, né, já seria uma realidade, já estaria no presente. O que leva essa pessoa, de fato, a colocar isso no passado, né? O que isso está dizendo para nós? E aí, curiosamente, esse objetivo vem nesse estado aqui, pequeno, ao invés do grande, quando ela seleciona. E isso é mais informação de linguagem. Esse objetivo de autoestima, esse objetivo de segurança e amor próprio, não vem nem no tamanho do indivíduo atual, vem menor do que ele. Então, para vocês terem alguma leitura disso, nós podemos interpretar que esse objetivo de autoestima que ele tem está conectado com um conceito de autoestima que está muito defasado nessa pessoa. E talvez, muitas vezes, é um conceito de autoestima que ele aprendeu quando criança. E por isso está posicionado no passado, atrás. Estão entendendo o que se refere a essa linguagem? Quando nós tratamos a constelação como uma linguagem, nós estamos falando sobre o que o posicionamento nos transmite sobre como esse cliente constrói essa realidade. Então, vamos supor que aqui, agora, nesse momento, esse objetivo já não é mais um pequenininho, é um grande, e está aqui na frente, olhando para ele assim. Eu acho que só de eu fazer esse movimento, tirar esse boneco pequeno de trás e colocar um boneco grande na frente, todas as pessoas que estão assistindo aqui automaticamente percebem uma sensação de mais estabilidade em si. Menos inquietude. Porque essa é a estrutura da linguagem que nós falamos quando nós nos referimos a eu em direção ao meu objetivo. Essa é a linguagem que determina que a gramática está sendo respeitada. Objetivos são futuros. Objetivos estão à frente no nosso campo de visão e não atrás. Se está atrás, não está provavelmente se comportando como um objetivo, está se comportando como algo diferente. Se a gente identifica esse algo diferente, nós podemos liberar isso. Por exemplo, aqui nós percebemos naquela dinâmica anterior que aqui atrás, aí nós faríamos o seguinte: para entender o que está acontecendo, nós colocamos esse elemento para olhar para aquele. E, curiosamente, no processo de constelações estruturais, nós identificamos que atrás disso existe uma mãe rígida que cobra e exige muito desse adulto quando ele era criança. Logo, o objetivo dele de autoestima começa a trazer mais e mais informações sobre as causas que fazem com que ele não tenha conexão com essa autoestima elevada.
Nesse caso, uma boa forma de construir uma solução, identificamos o que está no passado e deixamos isso nesse lugar, nos viramos para o futuro e nos conectamos com uma nova versão de autoestima, liberando aquela versão antiga para o passado. E aqui nós temos uma frase sistêmica, escrita com a gramática das constelações. Além disso, nós temos algo ainda mais interessante. Aqui atrás, nós temos o milagre. E essa se compõe como uma frase sistêmica que empodera esse cliente. Pois aquilo que me fazia sentir baixa autoestima, agora é visto. E se isso é visto, isso me dá liberdade de escolha. Até aquele momento, não me dava liberdade de escolha porque não era nem percebido. E eu só tenho liberdade sobre aquilo que eu tenho consciência. Eu só tenho escolha sobre aquilo que eu tenho consciência. No momento que eu crio consciência sobre aquilo que está deixando com a autoestima de uma criança que sofre por ser muito exigida pela mãe, eu posso perceber, eu já não sou mais essa criança. E se eu já não sou mais essa criança, eu posso ter uma nova forma e uma nova versão de autoestima. E se eu posso ter uma nova versão dessa autoestima, eu posso me conectar a um futuro que até aquele momento eu não tinha tido alguma referência, nenhuma referência sequer sobre ele. É um futuro onde a autoestima já é algo maduro em mim. E isso é um milagre. Então, assim, nós construímos uma narrativa. Assim, nós contamos uma história. Assim, nós escrevemos a realidade de cada cliente. E isso pode se desenvolver de formas surpreendentes, mas normalmente existe algo de significativo no que a gente percebe, que faz com que o cliente tenha insights extremamente poderosos. Ele entra em contato com o estado da solução a partir disso. É como se ele ligasse na tomada um interruptor, uma conexão, e nunca mais tirasse aquela fonte de energia dele. Porque simplesmente ele constrói os elementos de uma forma diferente. Agora, imagina se fosse isso daqui que ele estivesse expressando. Um objetivo, um milagre, mas ele só olha para cá. Isso daqui, só de eu virar esse boneco assim, quem está assistindo pode ter sentido uma sensação diferente no corpo. Já incomoda, já não deixa tão satisfatória essa imagem. Agora, se eu volto para cá, automaticamente as pessoas que estão assistindo, de alguma maneira, sentem um relaxamento, um alívio. Porque elas entendem, no nível inconsciente, o que está sendo dito com essa imagem. O que está sendo transmitido sobre como esse cliente constrói essa realidade. Legal? É isso que nós vamos aprender a fazer. Nós vamos aprender a ler sempre baseado nessas estruturas. Então, eu não vou chegar e vou falar assim, vou colocar o cachorro, o carro, o vizinho, o pai e a mãe. E vamos ver o que acontece. E aí vamos lá fazer uma intervenção. Não. Nós sempre utilizamos essas estruturas básicas. O problema, o dilema, a crença, a família, o milagre. Qualquer que seja essa estrutura básica,
nós estaremos constelando a estrutura, a informação que apropria da estrutura. E aí, ou seja, a gente começa a tirar conclusões que faz com que a gente perceba qual é a narrativa. E a partir dessa narrativa, a gente consegue mudar a realidade do cliente. Legal, gente? É isso. Acabou que foi, né, rápido, indolor. Então, ou seja, foram 2 horas que passaram voando aqui. Agradeço vocês, energia muito boa. Tá, deixa eu parar de compartilhar aqui a minha gramática sistêmica aqui das constelações. E fechar aqui, então, deixa eu abrir aqui, tá? Muito bom, pessoal. Então, eu agradeço muito. Acredito que tem uma condição especial, né, Lu, para quem esteve na aula hoje? Tem. Para quem está aqui ao vivo, tem 30% de desconto para fazer a matrícula no curso do Zeca. E aí vocês podem conversar com a Juliana, tá bom? Quero agradecer você, adorei gramática sistêmica, Zeca, boa. Legal. Muito bom, Lu. É isso daí. Se a gente aprende a gramática, a gente aprende a falar, né? Obrigado, Zeca. Foi Muito boa a Obrigado, sacada. bom. Obrigada. Muito bom mesmo. Boa tarde. Tamo junto. Obrigada. Feliz. Obrigada, Gente, Zeca. bom domingo para Obrigada, vocês. gente. Obrigada, Beijo bom a domingo todos. e aguardo as informações. Tchau, tchau. Tá legal, a Legal. Juliana vai entrar em contato. Um grande beijo para todos. Tchau, então. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Qualquer coisa é só chamar aí, viu?